vamos pensar o mundo digital, né? Nas redes sociais. A gente está lá dentro da rede social. Tem empresas e tem pessoas. As pessoas estão participando, estão conversando com outras pessoas, né, em comunidade, estão reagindo, estão criando ali suas reações, seus comentários e tudo mais. E as empresas também estão fazendo a mesma coisa nessas redes sociais. Mas será que elas olham para esses sujeitos, para os clientes, para os consumidores, né? E se eles olham para essas pessoas e também obtêm informações, e a ideia era essa: se as empresas estão imersas nas redes sociais, imersas em comunidades e redes sociais, se elas obtêm insights de coleta de informação, insights que podem gerar inovações, que podem gerar mudanças de produto, que pode gerar uma melhor qualidade ali do seu produto ou do seu serviço, né? Por meio do que ela vê que o seu consumidor está falando. Olá, eu sou o Logan Nobre, eu falo de Curitiba e sou um dos editores de marketing científico da revista ETZ, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão, Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica, um projeto da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Luana Cava, que é doutora em Gestão da Informação pela UFPR. Ela é autora de uma tese sobre cultura digital, inovação e empresas nato-digitais, defendida no programa de pós-graduação em Gestão da Informação, o PPGGI, aqui da UFPR. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Luana, seja muito bem-vinda ao podcast Revista ETZ. Obrigada, Logan. Muito obrigada pelo convite. A você, a ETZ e o pessoal do PPGGI que me indicou. Prazer que é todo nosso. Luana, por favor, te apresenta aí para o nosso público te conhecer. Então, por gentileza, diz quem você é, onde você nasceu, de onde você fala, que você estudou, que você trabalha. Enfim, mulher, esse é o teu momento de se apresentar e de brilhar. Vamos lá. Bom, me chamo Luana, essa parte vocês já sabem, né? Eu me formei em comunicação social aqui em Curitiba, né? Eu moro em Curitiba desde sempre. Me formei nessa área de comunicação social e sempre me interessei por uma área mais de negócios. Então, eu fiz meu mestrado em marketing, né? Eu fui indo para essa área de negócios e aí, de repente, eu vi na gestão da informação uma possibilidade de aprofundar mais meus temas, meus problemas, assim, fazer mais sentido para mim, para a gestão da informação. E aí foi quando eu fiz uma proposta, né? Mandei e fiz todo o processo, enfim, e acabei fazendo aqui minha tese por um olhar de redes sociais, mas, já dando spoiler aí do que eu estudo, né? Por um olhar mais de redes sociais, aí mais pela gestão da informação, e não pelo olhar do marketing, assim, né? Isso me agregou bastante aí o jeito de olhar para o objeto de estudo na minha tese, assim. Então, esse é um pouquinho de quem eu sou. Eu também sou professora da PUC, sou coordenadora do curso de marketing aqui da PUC Paraná, e essa acho que é quem eu sou. Muito bem. E antes da gente passar para o assunto da sua pesquisa, né, da sua tese, fala pra gente quais são os teus interesses atuais de estudo e de trabalho, né? O que tem te despertado interesse ultimamente? Uhum. Bom, quando a gente tem tempo, né, depois que a gente termina o doutorado, que a gente acha que a gente vai ter tempo, eu estudo muito essa área de redes sociais mesmo, né? Então, não posso dizer que não me interessa estudar inteligência artificial, porque também faz parte aí, né, desse movimento aí. Então, eu estou mais nessa área aí de redes sociais digitais, né? Como acontecem esses processos, mais nessa área digital mesmo, né? E ok, então vamos falar aqui diretamente sobre a sua tese. Conta pra gente de Uhum. onde que surgiu o seu interesse inicial, a sua ideia, né, de escrever sobre isso. Bom, Logan, eu vou te contar, não foi um processo muito fácil, assim, né? Não foi uma decisão, assim, eu já tinha muito conclusão, eu já queria fazer aquilo, assim, foi um processo lento, assim, né? Então, meu orientador, que é o professor Rodrigo, né? A gente acompanhou muito esse processo e ao longo das coisas como elas aconteciam. Não é uma continuação do que eu estudei no mestrado, então é uma Uhum. proposta totalmente diferente, né? E aí eu fui fazendo algumas disciplinas que se encaixavam, assim, que me traziam algumas visões, assim, que eu fui fazendo, olha, por esse olhar, acho que vai ficar interessante, assim, né? Então, uma disciplina que eu acho que foi super essencial para direcionar o caminho foi a tela de informação, tecnologia e sociedade, né? Então, Uhum. como ela me indica muita coisa sobre perspectivas, algumas dos autores
autores que eu vi na disciplina foram fundamentais para basear minha tese, né? E eu tinha muita curiosidade para entender como se portava mesmo esse ambiente de redes sociais, como funcionava isso e como a gente podia, né, obter insights, tentar planejar inovação por meio disso. E aí eu venho de uma linha de pesquisa de marketing que é muito quantitativa, né? E aí isso veio como um choque, assim. Aí se eu olhar para esse mesmo objeto, que são as redes sociais, né, onde estão as pessoas, estão as empresas, estão vários desses atores, se eu olhar para eles com uma visão qualitativa, né? O que muda de perspectiva em relação a isso? E aí eu fui atrás de muitos autores que estavam falando sobre isso e a gente conseguiu identificar algumas coisas muito relevantes, mas ainda era muito, essa parte das empresas mesmo era muito sutil, assim, né? Então não tinha muito nessa visão qualitativa, assim, né? De pesquisa onde a gente conversa mesmo, a gente tenta trazer isso de forma qualitativa. E aí foi assim que foi vindo essa curiosidade, foi assim que eu fui bolando e de repente quando ela surge no momento, assim, que, como eu disse, né, até falei com o Rodrigo, assim, foi um momento que eu falei, nossa, agora entendi, assim. Eu também tive algumas oportunidades durante meu doutorado, né? Então, eu passei um período na França, conversando com um professor de lá, passei um período no Canadá, que também foi essencial para ter uma visão diferente aí sobre as coisas. Eu estudei empresas de filantropia no Canadá, então acho que isso me trouxe uma visão para o meu objeto de estudo que quando eu voltei falei, não, acho que vai fechar assim mesmo. E aí foi quando, né, tudo caminhou para dar certo, assim, né? Então, mesmo depois da qualificação, ainda tive muitos momentos de mudança, assim, na minha tese, né? Teve um momento de epifania mesmo, assim, né? Vamos seguir esse caminho e acho que é por aqui que vai dar certo, assim, né? Legal, bem interessante, assim, a gente percebe que cada um tem uma trajetória diferente, né, aquele estalo, aquele momento de dizer: "Vou pesquisar tal coisa no doutorado", e isso é uma coisa bem única, né. Sim. Você falou aí que teve um período na França e no Canadá. Você teve um duplo sanduíche, é isso mesmo, produção? Olha, na verdade, assim, para a França eu fui por um convite de um professor, né, então, um professor que já acompanhava a minha jornada, ele fez parte da minha banca de dissertação, então ele fazia Hum, parte disso, e ele fez um convite para eu ir para a França, para passar só um período mais curto, né, mesmo, para realmente participar do grupo de pesquisa lá, para trazer algumas coisas, para a gente produzir algumas coisas junto, assim, né. Então foi uma conexão de grupo de pesquisa. Não chegou a ser um sanduíche, mas foi um período, assim, que eu passei fora, vamos chamar assim, duplo sanduíche não, acho que 2 hambúrgueres, né. E aí foi bem legal, assim, né, porque eu pude participar lá, conhecer pesquisadores da área, né, e aí depois disso veio a pandemia, eu sempre tive um sonho mesmo de fazer um sanduíche longo, assim, né, e depois disso, logo depois já veio a pandemia, eu achei que esse sonho de fazer esse período maior não ia dar certo, assim, né, e isso mudou, assim, né, quando acabou a pandemia eu fiz um processo, e quando eu vi eu já estava no Canadá, né, não deu nem tempo de pensar, assim, foi muito interessante, acho que isso também foi um apoio, assim, um reconhecimento de alguém que está pesquisando fora, que a partir do momento que a gente manda e fala qual que é a proposta, o que que a gente está estudando aqui, e o que que nosso grupo de pesquisa fazia, assim, né, ou está fazendo, né, eles rapidamente aceitaram, assim, né, então foi uma bolsa do governo do Canadá mesmo, para um hum, período de 3 meses, então é uma parceria também do governo do Canadá, que chama Mitex, junto com a Fundação Araucária, então uma parte do financiamento era pela Fundação Araucária, outro lá pelo governo do Canadá, e aí isso fez com que eu pudesse ir, assim, mesmo no final aí já da minha trajetória de doutorado, assim. legal, legal. E se você pudesse resumir a sua tese, principalmente para quem não é da sua área de atuação, o que você diria? A minha tese é sobre. Vamos pensar no mundo digital, né, nas redes sociais, a gente está lá dentro da rede social. Tem empresas e tem pessoas. As pessoas estão participando, estão conversando com outras pessoas, né, em comunidade, estão reagindo, estão criando ali suas reações, seus comentários e tudo mais. E as empresas também estão fazendo a mesma coisa nessas redes sociais.
Mas será que elas olham para esse sujeito, para os clientes, para os consumidores, né? E se eles olham para essas pessoas e também obtêm informações, e a ideia era essa: se as empresas que estão imersas nas redes sociais, imersas em comunidades e redes sociais, se elas obtêm insights de coleta de informação, insights que podem gerar inovações, que podem gerar mudanças de produto, que pode gerar uma melhor qualidade ali do seu produto ou do seu serviço, né? Por meio do que ela vê que o seu consumidor está falando. E indo bem nessa linha que você respondeu agora, né, fala pra gente quais foram os teus objetivos de pesquisa e a tua metodologia, né? Como que você atingiu esses objetivos? Meu processo metodológico foi uma etnografia, onde a gente Uhum. está imerso na comunidade. Então, eu entrei na comunidade de uma empresa específica, que a gente direcionou qual seria, né? Foi aprovado, enfim, aí na minha qualificação, e eu entrei nessa comunidade. Eu fazia parte dela, né? Eu queria, então, entender como, né? Um dos objetivos era entender como essa comunidade se porta e como a empresa também se porta dentro dessa comunidade. Isso é uma das coisas, né, que a gente, enfim, uma tese é muito grande, né, mas essa é uma das coisas aí que a gente conseguiu olhar, assim, né, o que acontecia dentro dessa comunidade. O que é interessante é que quando você faz o processo, né, etnográfico, você não sabe exatamente que caminho você vai seguir, né, você sabe que você vai coletar as informações, que você vai fazer tem um processo muito forte, mas você é muito levado pelo que está acontecendo. Esse faz parte do processo, né, etnográfico, né? As coisas que vão acontecendo, que vão direcionando. E aí, meus objetos de análise ainda eram incertos, até o momento que eu comecei a coletar Uhum. esses dados. E foi muito interessante, porque trouxe alguns aspectos, e durante a minha coleta de dados, teve um momento que o Facebook barrou essa comunidade, né? Então, teve algumas confusões, alguns problemas aí da própria empresa, com o Facebook, coisas que aconteceram. Isso mudou, né, todas as categorias de análise que eu estava trazendo, tudo que eu podia olhar, teve também um olhar diferente, assim, né? Mesmo a gente criando uma rota, um objetivo, né, traçando tudo, assim, muito foi guiado, assim, pelas coisas que foram acontecendo, assim, né? O interessante também é que eu trago esse relato na minha tese, né? Então, eu faço ali uma apresentação muito mais no sentido de como foi fazer essa tese, mais no sentido diferente do que é o processo metodológico, assim. E você analisou esse cenário em quantas mídias sociais diferentes? A gente estava imerso em uma comunidade só, tá? A ideia era a proposta de comunidade, né? É um dos pressupostos da etnografia, né? Então, entrar dentro de uma comunidade. Foi escolhido, então, a rede social Facebook e uma empresa que já atuava de forma comunidade, né? O que isso Hum. quer dizer? Você tá, comunidade aí dentro de uma rede, né? Não é só um nome chamado comunidade, mas as pessoas que estão ali, elas conversam entre si, elas jogam perguntas e elas mesmas respondem, não é a empresa só que está guiando aquilo ali, né? Então todo mundo está conversando, está chegando a conclusões, está um ajudando o outro, né? Então esse era um dos pressupostos. Essa era uma das análises, né? Olhar para essas pessoas que estavam na comunidade, se elas estavam há algum tempo, que elas interagiam, o que elas faziam, como elas se portavam ali dentro da comunidade. E eu fiz aí também algumas entrevistas com essas pessoas imersas nessa comunidade, para validar as categorias de análise que eu trouxe aí da minha coleta de dados, a própria análise de conteúdo mesmo, né? Então, analisando o conteúdo dessas informações que eu observei, será que isso reflete no que as pessoas que estão imersas elas estão percebendo sobre essa comunidade? Então, foi mais nesse sentido. E qual foi a conclusão dessa sua tese, né? No final, quando você terminou, que resultado você chegou e como você se sentiu em relação a isso, né? Você ficou Uhum. satisfeita, não ficou? Conta pra gente aí dessa conclusão. Sempre é difícil, assim, porque você conclui, mas você não conclui, né? Porque tem muita coisa ainda que dá para estudar dentro desse mesmo universo, assim, né? Então, o que eu acho que foi a coisa que mais foi valiosa, tanto para mim quanto pode ser para as empresas que forem buscar esse trabalho ou que possa ser relevante, é criar um modelo do processo de como as empresas podem, dentro das redes sociais, agir ou se comportar, né? O que elas devem fazer para que elas possam obter mais insights de inovação. Então, se eu sou uma empresa, que eu estou dentro de uma comunidade, me interessa melhoria de processos, melhoria de produto, se isso é uma das coisas que me interessa,
eu posso, então, olhar a uma forma de fazer isso, né? Se minha rede social é aberta, se ela é fechada, como eu faço a coleta dessas informações, se eu volto para essa coleta, se eu levo para outra pessoa, né? Assim, como a gente trabalha esses processos, porque só estar ali na comunidade não é o suficiente, né? Porque eu estou dentro de um grupo, às vezes, e está vindo insights brilhantes sobre melhorias que podem acontecer no meu produto, e eu não coleto aquela informação, ou eu não passo para frente. Ou é um gestor de mídia que faz isso e nunca chega ao gestor grande de processos e produtos que pode melhorar de fato aquele produto, né? Então, criar um modelo de como isso pode ser feito, com base nas categorias de análise que eu usei, acho que é uma das maiores contribuições, assim, né? E o legal disso, né, deste modelo, assim, que não adianta só a empresa coletar essa informação, utilizar essa informação, né, criar uma inovação, criar alguma coisa com isso, mas ela não trazer para a comunidade de novo. Então, ela tem que fazer isso, de trazer de novo para a comunidade, de dizer que foi dali que veio, que daí sim vai vir mais insights, mais inovação. Então, é um modelo que pode fazer com que as empresas promovam a inovação, promovam informações para que isso gere inovações nos seus produtos, processos e serviços. E esse modelo ele pode ser usado por qualquer organização ou só para aquelas nativas digitais? As empresas nativas digitais, elas são mais propensas a usar esses meios digitais para a coleta de informação, porque elas já nascem imersas ali dentro. Mas qualquer outra empresa pode sim utilizar disso, né? Mas por que eu estudei as nativas digitais? Porque elas são mais propensas que isso aconteça, né? Então, como elas já estão imersas dentro dessa comunidade, dentro dos meios digitais, ela coletar dado de digital e trazer para isso, para uma inovação, é mais fácil do que uma empresa no modelo tradicional, que ainda não sofreu uma transformação digital, que ela ainda está nos modelos, né, usando papel, né, os modelos clássicos aí de processos, e ela tem uma dificuldade de aceitar o que vem da internet. A escolha das nativas digitais foi mais no sentido de que elas são mais propensas a aceitar essas informações que são advindas da internet, mas qualquer uma pode estar no meio imerso e usar essas informações. E, na verdade, esse modelo ele pode até proporcionar que empresas façam a transformação digital, que entendam mais as redes sociais mais como um grupo e como uma comunidade mesmo que pode servir de suporte, pode trazer insights, pode trazer ideias para os seus produtos e serviços e para a melhoria de processos. Muito bem, então fica aí dica para quem está nos assistindo, de repente é tomador de decisão de alguma organização e esteja procurando um modelo aí para você se conectar com as comunidades dos seus clientes, né? Fica a dica aí da tese da Luana. Luana, se esse teu estudo pudesse continuar, seja nas suas mãos ou nas mãos de outras pessoas, qual caminho novo você iria sugerir? Olha, tem uma série de coisas que podem ser feitas, porque, como eu disse já, né, o tempo nunca é o suficiente, né? A gente sempre precisa de mais tempo para fazer mais coisas que sejam interessantes, assim, né? Mas eu olhei tudo isso com uma visão muito, não sendo limitada de nenhuma forma, mas era uma visão qualitativa. Então, a gente não pode dizer que isso serve para todas as empresas, né? Teria que testar isso em outras empresas, em outros ambientes. Tem muita coisa ainda que dá para fazer e tem muitas categorias de análise que ainda podem ser estudadas, né? Pode surgir muita coisa assim, né? Se a gente olhar de repente, a empresa que eu escolhi era uma empresa de software, né? Que está dentro de um ambiente de software e nativa digital, mas pode ter inúmeras outras em outros ambientes que podem mudar algumas coisas desse processo e pode tornar ele cada vez mais rico. Então, acho que sim, é um jeito que dá para seguir uma linha de estudo, assim, né, que pode trazer alguns insights nisso, né, e até como utilizar, né. Não foi implementado ainda esse modelo, então a gente pode implementá-lo, apesar de isso vir de práticas comuns, né, da área, a implementação disso pode ser interessante. Muito bem. E fora do mundo das pesquisas, quem é a Luana? O que que você faz no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que que o Lattes e o LinkedIn não contam sobre você? Vamos começar assim, a Luana você acha em qualquer rede social, menos no Twitter, né? Essa é a Luana, né? Então, pra você imaginar como eu sou mais ou menos aí nas redes sociais, né? Eu sou muito participativa, eu sou sempre ativa nessas redes, então qualquer um que quiser me achar e conversar comigo também pode
começar por lá e descobrir algumas coisas sobre mim. Então, se você olhar aí nas minhas redes, principalmente no Instagram, você vai ver que eu sou fotógrafo, que eu gosto de viajar, que eu trago muitas fotos das experiências que eu passo, né? Então, a fotografia para mim é um hobby essencial, assim, né? Eu sou também mãe de gato, de dois, né? Que ficam lá fazendo bagunça na minha casa. E aí eu sou mais ou menos essa pessoa que está sempre aí tentando novidades, curtindo a vida de inúmeras formas possíveis. Muito bem. E você gostaria de fazer alguma indicação cultural? Pode ser um filme, uma série, um podcast sobre qualquer assunto? Então vamos para uma série, Lucas, que eu acho que pode ser bem legal, assim. Ela chama Era dos Dados, tem no Netflix, e eu acho que ela vai trazer muito dessa visão do que eu faço, muito na introdução, inclusive, da minha tese. Então, para quem quer ir imerso nessa área do mundo dos dados, e eles vão falar sobre como é coletado dados aí no mundo, o quanto a gente está gerando de dados mesmo sem saber, né? E coisas que a gente está fazendo aí e nem presta atenção no dia a dia, e está virando aí uma coleta de dados, uma fonte de informação para outras pessoas. Então, acho que pode ser uma coisa que abre aí a cabeça de muita gente e é super legal. Acho que é na Netflix, deve ter em outros streamings. Muito bem, a dica da Luana estará aí na descrição do episódio. Bom, Luana, obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui conversar conosco. Obrigada, Logan. Sempre estou à disposição. Chegamos ao fim de mais um podcast Revista ETZ, uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica, um projeto da UFPR. Na descrição estão os contatos da entrevistada e o link para você conhecer mais sobre a tese Cultura Digital e Inovação, redes sociais digitais como fonte de informação em empresas nato digitais. A tese foi orientada pelo professor doutor Rodrigo Eduardo Botelho Francisco e foi co-orientada pela professora doutora Tayane Rita Coelho e foi escrita pela Luana, que conversou conosco aqui agora. Na descrição do episódio estão os links para você encontrar a revista ETZ, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do programa de pós-graduação em Gestão da Informação da UFPR. Visite o nosso site, é revista.ufpr.br/atoz. Nas mídias sociais e nos maiores agregadores de podcast do planeta é Revista ETZ. Eu sou Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais. Tchau, até a próxima.